Boa tarde, telespectadores da TV Gazeta RN. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham também por intermédio e através do portal Gazeta RN. Estamos aqui, quinta-feira, 20 de agosto, começando mais um programa, mais um Em Debate. E, logicamente, como você sabe, o assunto que está em tela, em pauta, é a política. Política potiguar, política nacional, porque a gente está num período, como gosta de dizer o nosso querido Bronca, o período está efervescente. O período está ali já chegando quase ao seu ponto de ebulição. Essa é ótima, né, Bronca? Ponto de ebulição. A gente tem um convidado hoje no programa, mas antes eu gostaria de ouvir, trazer aqui o boa tarde do nosso Bronca. Boa tarde, Renato. Boa tarde, telespectadores do Em Debate, né, da TV Gazeta RN. Estamos aqui com o Dr. Canindé Maia hoje. Daqui a pouco ele vai falar aqui sobre política, direito eleitoral, né? Muita coisa acontecendo em pouco espaço de tempo, né? Já tem aí os nervos à flor da pele e o povo reclama da política, mas na época da política o povo gosta muito de política. É igual a reclamar do carnaval. O dinheiro do carnaval poderia ir para a saúde, mas aí quando tem o carnaval, ninguém, até as filas dos hospitais, viu, Renato? Não tem mais corredor lotado, UPAs não estão mais lotadas, todo mundo lá na folia, né? E aí vem a quarta de cinza, a ressaca. E a volta à realidade, não é? É duro. Quarta-feira de cinza, volta à realidade. Bom, nosso convidado hoje falou que é o advogado Francisco Canindé Maia, ex-presidente da OAB, atual conselheiro federal da OAB, foi secretário, a gente lembra muito bem, secretário municipal de planejamento, aí lá foram cerca de 10 anos, né, de secretário municipal de planejamento, aqui do município de Mossoró. Canindé, boa tarde, é bom tê-lo conosco, muito agradecido já de antemão pelo aceite a vir aqui à Gazeta RN para estar conosco, trazendo informações e esclarecimentos, alguns pontos que a gente vai abordar aqui. A gente agradece já a sua presença, viu? Muito obrigado. Bom dia, Renato, bom dia, Bronca, bom dia, telespectadores e a todos que estão nos acompanhando aí através da internet, a nossa TV Gazeta, programa Em Debate. Estou de volta a essa casa, né? Gosto muito de estar aqui, de debater, de conversar e parabenizar toda a direção pela expansão e pelo crescimento dessa TV na nossa cidade, né? Muito bem, vamos começar. Deixa eu aproveitar a presença Canindé aqui, eu vou chamar Canindé porque no meu costume chamar doutor Canindé, mas o advogado Canindé Maia aqui, tem uma questão hoje que eu estava vendo, que uma juíza aqui no Rio Grande do Norte tem uma questão: trabalho, mudança de cidade e voluntariado não dispensam mesário, que decide, né, a Justiça Eleitoral. Isso foi no município de Parnamirim, viu? A escala de trabalhos, compromissos profissionais, acho que de 13 casos que deram entrada à Justiça, a 50ª, a 50, né? Zona Eleitoral lá de Parnamirim, analisou 13 pedidos de afastamento dos trabalhos nas eleições agora de 2026. E a decisão, né, publicada no Diário de Justiça Eletrônica do TRE, a decisão saiu ontem, rejeitou 5, né? Aceitou 8 e rejeitou 5. A juíza Leila Nunes de Sá Pereira, só trazendo um dado aqui para chegar a questão, provocar aqui Canindé logo de cara. Entre as recusas, aqui é o ponto, entre as recusas está o de uma eleitora que alegou trabalhar em empresa privada e ter transferido residência de Parnamirim para Natal. Aí a justiça considerou que a proximidade entre os municípios não impede o deslocamento. Tem gente que abusa também, né? Outro ponto, deslocamento, a legislação assegura a dispensa do trabalho sem prejuízo do salário, né? Então é ponto também. E a outra questão, outro pedido veio de uma servidora da Secretaria de Saúde, apontou possibilidade de estar escalada para plantão. A possibilidade de estar escalada para o plantão. Você que do direito, Canindé, é muito recorrente essas situações assim, motivos às vezes
bem diversos e até, digamos assim, descabidos para conseguir a dispensa de trabalhar como mesário no dia da eleição? É interessante para que o telespectador em casa entenda, Renato. A Justiça Eleitoral ela faz uma convocação de algumas pessoas que ela tem lá no seu cadastro, geralmente servidores públicos ou pessoas que têm cargos comissionados, né? O que ele dispensa de pronto e de imediato é se a pessoa tiver filiação a um partido político. Então essa pessoa não pode trabalhar como mesário. E também tem a qualidade dos mesários voluntários, aqueles que se habilitam, se oferecem à Justiça Eleitoral para no dia da eleição, naquele domingo, agora 4 de outubro, estar lá prestando seu serviço à Justiça Eleitoral. As justificativas para que você seja dispensado do trabalho eleitoral, ela é muito complexa e, ao mesmo tempo, vai muito da subjetividade da interpretação do juiz que analisa naquela zona eleitoral. Por exemplo, primeira coisa, se o TRE ele já exclui de convidar aquelas pessoas que têm filiação eleitoral. Por quê? Porque ele está atento às certidões eleitorais e filiações eleitorais. Então o TRE já não manda convite para quem tem filiação eleitoral, mas vai que passa. Então, você requer, já com prazo, ele dá um prazo de 15 dias para você se manifestar, você requer dizendo que tem filiação a partir do tal. Então, ele já lhe dispensa de imediato. A justificativa de você estar morando, por exemplo, eleição domingo. O sábado, praticamente, o expediente é meio-dia. Por exemplo, justificativa dessa eleitora aí que disse que não podia trabalhar porque estava trabalhando ou tinha sido transferido para outro município. Ele não é muito plausível. Por quê? Porque, além disso, todo mundo que participa como mesário voluntário, mesário convocado, ele tem direito a uma folga do seu trabalho. Então, obrigatoriamente, o patrão, que seja privado ou ente público, dará uma folga àquele empregado. Então, ele pode muito bem aproveitar essa folga para segunda-feira, imediatamente após a eleição. Então, essa justificativa não é plausível. A outra que não é plausível é a servidora dizer que foi convocada, mas ela pode estar escalada para trabalhar em regime de plantão no dia 4 de outubro. Ora, Renato, se a gente pensar bem, nós estamos no mês finalizando agosto. As escalas de plantão do mês de setembro e possivelmente do mês de outubro, se for um ente público, já está preparado. Se for um ente privado, obrigatoriamente, assim que entrar setembro, ele vai ter essa justificativa. Aí ele pode realmente, se tiver uma escala de plantão, por exemplo, se ele for servidor de um hospital privado, e ele está escalado para trabalhar de sábado para o domingo, ele pode muito bem apresentar a escala de plantão, ou seja, ele comprovar que vai estar realmente uma escala de revezamento, uma escala de plantão, para que ele seja dispensado. Talvez, além da justificativa que ela deu de forma subjetiva, ela não apresentou um documento que o juiz analisasse como fé pública, como viável, para dispensar do eleitoral. Então é muito complexo, depois de convocado, o eleitor conseguir se desvencilhar de trabalhar de eleição. Eu já fui mesário voluntário, vou dizer a eleição, o pessoal vai achar que eu sou velho, mas eu era uma criança naquela época, na eleição de Collor com Lula, em 1989. Eu era mesário, fui mesário voluntário, naquela época não se falava em mesário voluntário, eu fui mesário e para mim foi um dia maravilhoso, um dia de cidadania que eu aprendi a conviver naquela mesária. Depois fui escrutinador, então assim, a gente passa por isso como uma experiência na vida, uma experiência excelente, como eu digo muito, como é o serviço militar para os homens e agora também para as mulheres facultativo não obrigatório para o homem. Passar pelo serviço militar é como passar pelo trabalho na justiça eleitoral. Você aprende muita coisa, você vê muita coisa. Talvez a minha paixão pelo direito eleitoral venha justamente desse aprendizado que eu tive lá na redemocratização. A primeira eleição direta que nós tivemos foi a de Collor e Lula, e eu estava lá trabalhando como mesário, voluntário à época. Bronca trabalhou. Você foi convocado ou foi voluntário, Bronca? Eu fui convocado, né? Eu participei de 5 eleições, como eu já falei aqui, e eu adorava estar aquele domingo ali, naquela sessão. Fui presidente de mesa da sessão 123, lá da FUNSERN, onde funciona a Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcante Dantas, onde está a 105 FM, né? Eu estudei naquela escola o meu ensino fundamental e por 5 eleições consecutivas eu fui presidente de mesa. Aí depois que eu me filiei a um partido, não pode mais ser chamado, né? Mas eu gostava de estar ali. E aí dentro desse tema, está cada vez mais escasso as pessoas aceitarem, as pessoas têm fugido, né, arrumado pretextos para não estar ali por causa da falta da remuneração. Como fala que é voluntário, mas a gente já lemos aqui os benefícios que tem, né? Se você trabalha, você terá folga, né? Se você faz um concurso público,
é um critério de desempate ali no concurso, então Tem umas isso vantagens é muito importante. também, não é? Tem as vantagens. E é apenas um domingo. Um domingo. É um domingo que está acontecendo as eleições, que você não pode sair da sua cidade, do seu colégio eleitoral ali. Você não pode. Então, aproveitando aqui a presença do doutor Canindé, a Justiça Eleitoral, em algum momento, ela já pensou, já houve uma análise, já houve discussão sobre essa questão de um valor maior, sei lá, metade de um salário mínimo, sei lá, 1/3 do salário mínimo, porque quando envolve dinheiro, envolve interesse. Já houve essa questão, já houve essa discussão no meio do Tribunal Superior Eleitoral? Olha, Bronca, é interessante você questionar isso. Semana passada eu estava conversando com 2 colegas advogados e eleitoralistas sobre a multa eleitoral. Ela é 3,50. Faz 500 anos que ela é 3,50. Então, muitas vezes o eleitor, por exemplo, principalmente no segundo turno, tem muito abstenção. Por quê? Porque o eleitor, às vezes, quer ir para o interior, quer viajar, quer passar com sua família, não vai votar no segundo turno. Ou meu candidato já está eleito, eu não vou mais lá. Ou no primeiro turno mesmo, não, eu vou votar, não é 3,50. Então, o que é que acontece? Ele ainda tem a chance de, em 30 dias ou 60 dias, justificar essa ausência e ainda ter a dispensa dessa multa de 3,50. Mas, Bronca, respondendo a sua pergunta, isso tem sido debatido, inclusive não para meio salário mínimo, mas que isso seja corrigido, pelo menos, talvez hoje ficasse em torno de R$ 135 ou R$ 145 reais, que já é uma penalidade até aceitável para quem deixar de votar. Muitas pessoas, se fosse um valor de 100, 150 reais, talvez fosse votar. Mas aí tiraria, no Brasil a gente sabe que o voto é obrigatório, né? O voto é obrigatório, você tem que ir à urna votar, se você não for, é penalizado com esta multa de R$ 3,50, mas diante da nossa Constituição, diante do direito que eu tenho de me manifestar ou não me manifestar politicamente, essa multa não tem subido, porque eu posso não ter nenhum candidato que me agrade nas eleições, por exemplo, em 2026. Eu disse, não vou votar, é uma multa de 3,50, eu não vou me obrigar. Mas eu também posso ir, mesmo que a multa seja como eu posso ir lá e votar em branco, ou fazer hoje em dia é muito difícil o voto nulo, porque não tem mais aquelas cédulas eleitorais que você errava o voto, então você ir lá na sessão eleitoral e proferir seu voto nulo. Então, hoje, a multa eleitoral ela é muito baixa, instiga ao eleitor a não ir à sessão eleitoral, não ir votar, ele prefere ficar em casa, viajar para uma praia para não votar, e este ano, até o dia 20 hoje, quem quiser votar em trânsito pode fazer a opção, até o dia 20 hoje pode fazer a opção de votar em trânsito. Se você estiver no estado do Rio Grande do Norte como eleitor daqui, a eleição é estadual, você pode, por exemplo, fazer a opção de votar em Areia Branca. E seu nome vai ser deslocado para lá, você consegue votar numa chapa completa. Mas se você estiver em outro estado, você vai conseguir votar somente para presidente da República, né? Mas você consegue o voto em trânsito. Então, a multa é baixa, ela está sendo repensada, mas talvez por essa opção que o eleitor tem de não ir à urna, talvez ela permaneça por algumas eleições ainda no valor bem baixo mesmo, muito baixo mesmo, que talvez você não consiga comprar hoje um pão é 70 centavos. Antes você falava a questão, você foi mesário, depois escrutinador. O que era mais difícil, Canindé? Era o trabalho como mesário ou o pós-votação, a parte de escrutinador? Isso É uma história interessante e eu acho que eu estou ficando velho, estamos ficando velhos, né? É bom que quanto mais velho você tem mais história para contar, você sabe mais coisas. Eu, quando fui escrutinador, tinha uma coisa muito interessante, o voto era de cédula, né? E você ia lá cantando e tinha aquela história da intenção do voto, né? E ficavam os fiscais de mesa lá, quando o X estava feito num canto diferente, ou o 123 parecia com o 125, que você cantava o voto errado, o fiscal daquela coligação, o fiscal daquele cantado, metia a mão em cima da cédula e dizia a intenção de voto. Você tinha que parar, chamar o juiz eleitoral para ele vir até a mesa, separava a mesa toda, deixava só aquele voto para o juiz analisar se havia ou não a intenção de voto naquele candidato que ele estava reclamando. Então, aquela época era bem mais complexo que hoje. Hoje a eleição, você apura em 2h30, 3 horas, você já sabe quem são os candidatos eleitos, né? Mas naquela época era muito interessante, né? A gente ficava ali 3, 4 dias no SESC, quando era no SESC, lá no ginásio da ESAN, nós ficamos muitas vezes ali no ginásio da ESAN, fazendo apuração, depois uma outra eleição aqui no SESC em Mossoró, a eleição de 2000, que foi ali no SESC, a apuração da 33ª zona foi no SESC em Mossoró, e a gente ainda ficava esperando chegar as urnas de Baraúna para poder contar, né? Então, diferentemente do cenário de hoje, o jovem de hoje não conhece esse cenário da política, como diz o Bronca, é efervescente a coisa, a evolução da coisa é tão grande,
está todo tempo e querendo explodir, né? Então a eleição é isso, e quando a eleição local é mais quente ainda. Eu lembro que uma apuração lá no ginásio da ABB, e aquela coisa quente, uns 3 dias já, e não tinha mais voz, sabe? A gente usava um pouquinho de sal, a gente botava não sei o que, para ver se dava uma melhorada, porque narrando para rádio, e aquele negócio, e tintura, e lavar, não sei o que, era sufocante. E essa coisa da intenção de voto, aí era bronca. Era bronca. A gente vai dar um tempinho, vai tomar um pouquinho da Ação Vale para aliviar, né? Chega, bronca, me auxilia na palavra? Lubrificar as cordas vocais. Hidratar as cordas vocais. E a gente volta já, continuar o papo com o advogado Canindé Maia. Já a gente volta. Salve, comunidade! Arrume-se com a gente pra se vacinar. É contra HPV? Só vamos! Proteção garantida. É no SUS e é de graça. Prevenir é mais fácil que tratar. Eita, esqueci minha caderneta de vacinação. Relaxa, a gente tem nossa caderneta aqui no meu SUS Digital. É só abrir o aplicativo, pegar seu documento de identificação e colar na UBS. Vacinas HPV estão disponíveis gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Vacina Sempre Brasil, Ministério da Saúde, Governo Federal. Existem lugares que você simplesmente compra e existem lugares onde você vive experiências. Na Feira Bazar da Vida você encontra grandes marcas, cultura, gastronomia, entretenimento em um lugar pensado para você e toda a sua família. Venha viver essa experiência, apoiar os empreendedores locais e aproveitar tudo o que preparamos para você. Feira Bazar da Vida, um lugar de encontro de pessoas, negócios e boas experiências. Dias 27, 28 e 29 de agosto no Garbos Recepções. Conheça o Omni Medical, o maior e mais completo medical center da região. Com uma localização privilegiada, é o espaço ideal para clínicas e consultórios. Com áreas comuns planejadas de acordo com as normas RDC 50 da Anvisa. 7 elevadores com capacidade para maca e acessos exclusivos para profissionais da saúde. Acesse o medicaldamassai.com.br e conheça o Omni, o lugar da saúde em Mossoró. Massai. Viva a melhor experiência. Você lembra como assistia a TV? Assim como você, a sua TV também evoluiu. De tubo, plasma, LED e as incríveis Smart TVs. Sem cores, a cores, com novas cores, com uma cor de cinema, do analógico ao digital. Ela cresceu e nunca mais será a mesma. Essa é a era da interatividade. Mude de câmera, personalize a programação, acesse políticas públicas. Sua TV mudou e ela é feita de sons, de cores e de gente. Ela mudou para se conectar a você com acessibilidade, personalidade e flexibilidade. A TV evoluiu para você viver o melhor do entretenimento, da informação e da cultura. TV 3.0. A nova era da TV aberta chegou! O Em Debate desta quinta-feira, 20 de agosto, segue conversando com o advogado Canindé Maia. Canindé, algumas questões que a gente vai trazer agora nesse programa. Você já tem uma aí, né? Pronto. Isso. Quer fazer as ordens da casa, por favor? Agora, com certeza é da minha área, né? Na área de jornalismo, da área do blog, do portal. Essa é uma pergunta muito recorrente. Isso vai acontecer, já está acontecendo agora no início da campanha. E a gente sabe que setembro será aquele mês lá que vai pegar fogo, né?
porque quanto mais vai se aproximando o dia do pleito, mais se aceleram, as pesquisas são divulgadas, pesquisas são derrubadas e fica esse sarapatel total. Mas o que eu quero saber aqui de Dr. Canindé é a questão do impulsionamento nas redes sociais. Impulsionar é pagar para que aquela postagem ela tenha uma dimensão e alcance maior, ou seja, pessoas que não lhe seguem vão receber um disparo da Meta, por exemplo, que é a dona do Instagram e do Facebook, do WhatsApp. Porém, existem critérios, né? Você pode impulsionar, porém você não pode impulsionar para difamar o outro candidato. E aconteceu agora, recentemente, doutor Canindé, que a coligação do União Brasil entrou com uma ação contra um jornalista de Natal, né, o Dinarte Assunção, do blog do Dina, e de início o TRE acatou a denúncia que era um impulsionamento para falar mal do candidato da majoritária, Alisson Bezerra, do União Brasil. Como o senhor tem visto essas questões que estão acontecendo? Não será a primeira, não será a última, vai acontecer mais. E o que a lei eleitoral fala sobre isso? Bronca e telespectadores em casa, Renato e todos que estão nos ouvindo. Interessante, a legislação eleitoral permite o impulsionamento de propaganda eleitoral feita pelos candidatos que estão participando do pleito. Então, propaganda eleitoral, eu posso divulgar o meu santinho, posso divulgar minhas propostas, impulsionado, pago pela minha campanha, e eu tenho que colocar lá uma taxa que aquilo ali é uma propaganda eleitoral. Um partidário ou um Canindé Maia ou qualquer ou Bronca, ele não pode impulsionar nada referente a qualquer candidato. Eu tive o cuidado de olhar, a gente até conversava em off, olhar exatamente essa situação do jornalista Dinarte Assunção, que você citou aqui. Ele impulsionou algumas matérias que estão no blog dele, que fala sobre uma determinada situação de um candidato a governador do estado. O que é que acontece com isso? A interpretação primeira que o TRE deu e mandou tirar o impulsionamento, porque as matérias estão lá, ninguém está falando disso, e o que é impulsionar? É pagar um valor e direcionar para determinado local. Então, quando você paga e direciona para determinado local, aquela pessoa que não é candidato, o candidato pode fazer, outra pessoa não pode, ele está direcionando como forma positiva ou negativa. Ele não pode fazer nenhum nem outro. E esse impulsionamento que vem sendo feito, segundo a ação que está lá no TRE, ela está fazendo de forma a prejudicar uma candidatura. Então, no primeiro momento, o TRE mandou tirar o impulsionamento, proibiu o impulsionamento, que é o que os advogados estão questionando. Os advogados não estão questionando na ação a questão da matéria em si, está questionando por que ele impulsionou e para onde ele impulsionou. Vamos dizer que ele pagou para impulsionar para a região de Mossoró, ele pagou para impulsionar para a região de Natal. Isso não pode. Por quê? Porque vai ser entendido como uma matéria depreciativa, como também não podia ser uma matéria que elogiasse. Quem é que pode fazer isso? O próprio candidato, e nem mais um candidato. Então, muito possivelmente, o TRE vai enfrentar esse método logo agora, que já está pronto, ele deve ter prazo para apresentar a defesa dele, que serão 3 dias, ele vai apreciar esse método da ação. E, como o TRE já disse que não pode impulsionar, talvez seja mantido o não impulsionamento, sob pena, inclusive, de uma multa, se ele fizesse o impulsionamento a partir da liminar, uma multa, salvo melhor juízo, de R$30 mil. Então, o impulsionamento pode ser feito, a legislação permite, para o próprio candidato. Aí ele pode impulsionar sempre da candidatura dele, em referência aos planos dele para aquela gestão que ele tem. Muito se fala, né? Assédio eleitoral. Doutor Canindé, o que é e quando se dá o assédio sexual, não, o assédio eleitoral? Ora, Renato, e todos que estão nos ouvindo aí, através das redes sociais e do canal aberto. Assédio eleitoral, ele pode acontecer no meu escritório. O que é que configura o assédio eleitoral? Eu pegar todos os meus funcionários, eu não tenho muitos, mas vamos dizer que eu tenha 10, 15, 20, eu tenho uma indústria que tenha 100 funcionários, é legítimo eu levar um candidato para fazer a fala lá naquele galpão, levar para visitar, eu posso levar só o meu candidato de preferência. Quando é que configura o assédio eleitoral? Quando eu obrigo aos meus funcionários a votar naquele candidato, ou seja, obrigando ele a colocar adesivo daquele candidato no seu carro,
mandando mensagens para o WhatsApp que ele tem como institucional, ou um grupo da empresa pedindo voto para aquele candidato. Ou seja, o assédio começa quando eu começo a retórica de obrigar o meu empregado, o meu funcionário a votar no determinado candidato. A empresa, o dono da empresa, ele pode ter seu candidato de preferência. Ele pode receber para uma visita na empresa, na hora do almoço, ou fora da hora do almoço, reunir os seus empregados para aquele candidato fazer uma fala. Ele não é obrigado a levar todos os candidatos, porque ele não está numa concessão pública, a empresa é dele. O que ele não pode é obrigar aqueles empregados de forma de assediá-los a ter a vontade, ou mesmo o voto é secreto, ninguém sabe como é que aquele empregado vai votar, ele pode votar no outro candidato. Mas só o fato da empresa distribuir adesivo, a empresa colocar adesivo nos carros, ou de forma mesmo, chegar no dia de manhã lá, todos os cartões de estacionamento, passar um funcionário pregando adesivo, isso já configura um assédio eleitoral e a empresa pode ser multada. E aí, além do Ministério Público Eleitoral, entra também o Ministério Público do Trabalho nessa investigação. Era isso que eu ia lhe perguntar, na continuidade. O que a pessoa que se sentir assediada, não é, pressionada, a quem e como ela deveria recorrer? Então, o Ministério Público, né? Primeiro, nós temos aí o bacana, que é o Pardal. Eu vi até a explicação, acho que foi o Bronca que explicou que o Pardal é o nome, é porque multa, né? Fica lá multando, por isso que chamam de Pardal. Quem está lá, e esse Pardal, ele não multa, mas ele recebe todas as denúncias, e todas as denúncias que chegam ao Pardal, por qualquer que seja o cidadão, não é obrigado a ser um cidadão, na essência da palavra, para aquele cidadão que vai fazer uma ação popular, tem que estar com com suas obrigações eleitorais, não. Qualquer pessoa pode fotografar ou filmar, colocar lá, o empregado pode fazer isso. E aí o próprio Pardal, que é controlado pelo TSE, distribui para o Ministério Público do Trabalho, que vai investigar, e também distribui para o Ministério Público Eleitoral. Então a denúncia chega a eles. Caso ele não queira fazer, pode procurar a zona eleitoral, procurar o Ministério Público da 34, da 33, no caso se for um assédio cometido em Mossoró, e ele faz a denúncia que a gente chama notícia de fato verbal. Apresenta o promotor e o promotor vai tomar as providências, e é importante que quem estiver sentindo isso se guarneça de provas, faça um vídeo do carro adesivado, faça a fotografia do carro adesivado, que isso melhora bastante a ação contra quem está cometendo o assédio. Doutor, aí tudo pode existir um agravante, né, assim, e também tudo pode acontecer um precedente perigoso. Por exemplo, um supermercado que tem dentro daquela loja, só daquela loja ali, o supermercado tem 10 unidades, mas dentro daquela unidade tem 300 funcionários. E aí o senhor disse que é permitido o proprietário levar o seu candidato lá, dizer que é o candidato dele e apresentar para os seus funcionários. E não fazer a questão do assédio, obrigar as pessoas a votarem e também de fazer outras coisas como ir lá e pregar um adesivo no seu carro. Nesse caso aconteceu o encontro, aconteceu ali, o candidato falou, porém 10 funcionários não gostam daquele candidato. Não houve assédio, em nenhum momento. Esses 10 funcionários se juntam e vão lá e cometem, e aí entrando no outro assunto, uma fake news. Não aconteceu assédio, não houve pedido de voto, houve só apresentação. Procuram o Pardal ou procuram a Justiça do Trabalho e dizem lá, nós 10 aqui, fomos assediados junto com os outros não tiveram coragem de vir, mas nós viemos aqui, queremos denunciar aqui o nosso patrão. Como é que fica isso aí? Vai ter uma análise, vai ter a Justiça vai buscar, claro que vai ter uma defesa do grupo lá do supermercado, mas e aí? Entrando nas questões dessa fake news. Foi uma fake news, foi uma mentira. Ninguém pediu voto. Para a gente esclarecer, o pedido de voto é legítimo, né? Desde o dia 16 agora, o candidato pode pedir voto nas propagandas eleitorais, propaganda do rádio e TV, que vai começar dia 28 de agosto agora, nas redes sociais, e numa visita que ele for fazer, ele pode pedir voto. Perfeito, isso é legítimo a partir do dia 16. O que é que pode acontecer? Toda denúncia, ela gera um processo. Nem que o Ministério Público abra o inquérito e as provas que são juntadas lá, por exemplo, por esses 10 funcionários desse supermercado, dizendo que não concordaram com aquele candidato que está lá e tal. Se ele não tiver uma prova muito contundente daquilo que está acontecendo, vamos citar os números, você disse que tem 300 empregados, 10 revoltados porque não gostam daquele candidato, fizeram uma denúncia ao Ministério Público e foram obrigados a parar de trabalhar para ouvir um candidato falar. Muito possivelmente, talvez, aí eu não sei, que é uma questão subjetiva, o Ministério Público não vai entender como um crime eleitoral,
Por quê? Porque o candidato pode estar, por exemplo, ele pode entrar numa rede de supermercado, falar com todo mundo e pedir voto para todo mundo. Como também o gerente pode dizer, pessoal, vamos fechar hoje 10 minutos antes e vamos trazer aqui o corpo, eu vou trazer um candidato aqui para conversar com vocês. Isso é legítimo, perfeito, é legítimo, ele pode pedir voto. E aí vai ser analisado pelo Ministério Público se as provas que estão sendo juntadas naquele documento ali é viável ou não para uma ação. E a ação seria, muito possivelmente, uma AGE, uma ação de investigação judicial eleitoral contra o candidato. E também entraria no polo passivo como litisconsorte passivo, o dono do supermercado. E aí eu tenho suas defesas, claro que no Brasil a Constituição nos permite o contraditório e a ampla defesa, e aí o Ministério Público faria a denúncia, essa AGE, o juiz receberia e abriria o procedimento. E essa AGE, você me pergunta, termina antes da eleição? Muito possivelmente não. A maioria das AGEs são julgadas após o período eleitoral. Aí entrando nessa questão, né? Resolveu, tem a questão da prova, não tiveram como provar, não tinha nada concreto, era tudo muito abstrato. Aí surge a questão, fake news e deepfake, são duas coisas diferentes. Como a Justiça Eleitoral tem tratado isso? E o que tem sido recebido, né? Deve ter tido uma penca lá, diariamente, dessa questão tanto de fake news como de deepfake. Bronca, e todos que estão nos assistindo em casa, é interessante. Precisa fazer um paralelo e uma diferenciação. O uso de IA nas campanhas eleitorais é permitido. Permitido o uso de IA nas campanhas eleitorais. E aí, o candidato que usar IA para produzir um vídeo, para produzir qualquer coisa, ele tem que colocar lá que foi produzido com o uso de IA. Quando é que você não precisa botar essa marca? Quando é só uma edição de vídeo, quando é só um melhoramento da claridade da imagem, você não precisa dizer. Mas o que é deepfake? O deepfake é quando você pega uma IA e treina ela. Você pega a IA e começa a ensinar ela, que o deepfake é o processo de ensinamento, que é como se fosse você pegar essa minha imagem aqui falando com os colegas jornalistas, também com o telespectador em casa, colocasse numa IA para ela aprender os meus gestos e o tom de voz. E quando essa IA estivesse treinada, que é o treinamento da IA, quando a IA estivesse treinada, ela fazer um que chama um avatar de Canindé com a mesma voz e me fazer uma mensagem, por exemplo, defendendo pedófilo ou defendendo outra forma de crime. Isso é deepfake. Mas na legislação eleitoral, Bronca, para que fique claro, a deepfake ela não pode ser usada nem para beneficiar, nem para prejudicar, que é a discussão que a gente está tendo na convenção do partido do PL Nacional, que colocou lá uma imagem do ex-presidente da República falando e pedindo que todos seguissem aquele candidato que é seu filho. O que é que aconteceu lá naquele momento? Ele já começa dizendo que ali é um avatar dele e aquilo lá é gerado por IA. Como foi tudo gerado por IA, mesmo ele estando dizendo aquilo, é deepfake, porque a legislação eleitoral até então diz que deepfake não pode ser usado para prejudicar nem para beneficiar. No caso, ele estaria beneficiando. Se na lei eleitoral não tivesse a palavra benefício, estaria correto. O que é que está acontecendo? O Partido dos Trabalhadores entrou com ação questionando isso lá no TSE. E a defesa do candidato que se apresentou lá com imagem de avatar, se defendeu dizendo, olha, eu estava numa convenção partidária e a legislação eleitoral diz que convenção partidária é um momento intrapartidário. Ali eu não pedia voto para ninguém. Quem estava ali já estava convencido que ia votar em mim, porque são meus aliados políticos. Perfeito. A acusação é uma, a defesa é outra. O TSE vai ter que se debruçar sobre isso. Dia 18 agora, eu estava em Brasília e o TSE teve uma reunião fechada, os ministros se reuniram para saber como é que vão tratar essa questão. Eles vão ter que definir se pode ou não pode deepfake na campanha eleitoral. Se a deepfake que degride a imagem do candidato está totalmente proibida, mas a que beneficia pode ser. Então, o TSE vai ter que, logo nessas sessões iniciais agora, começar a tratar disso. Para quê? Para que não fique como o Bronca disse. Vai passando o tempo, vai aparecendo as pesquisas eleitorais, a campanha vai ficando mais quente e vão começar a aparecer as deepfakes da forma de prejudicar determinada candidatura que está bem melhor do que outra que está atrás. Então, o deepfake realmente é isso e o TSE vai ter que enfrentar. Muito bem. Falar em TSE, é a questão da definição quanto ao número de pessoas por campanha pode ser contratado. Como é que funciona isso? Na verdade, esse é uma divisão que o TSE Nacional faz, como ele faz também com a divisão
das quantidades de recursos para cada campanha. Por exemplo, por estados, os deputados federais o valor é igual, 3.200.000, deputados estaduais são iguais, e os governadores que têm uma diferença, porque no Rio Grande do Norte, o candidato a governador dos partidos, todos os 3 ou 4, acho que são 4, são candidatos ou 5, tem possibilidade de gastar no primeiro turno até 7 milhões de reais, então 7 milhões e 186 reais que é o número. E a quantidade de pessoas contratadas tem a ver com a população do estado, ou seja, você tem que respeitar, vai ter a quantidade de apoiadores para governador, quantidade de apoios para deputado federal, quantidade de apoios para deputado estadual. Então, quando você fecha esse número, por exemplo, um candidato a deputado estadual de determinada sigla, ele pode contratar até, número redondo, 300 pessoas. Então ele faz 300 pessoas, mas sempre ele está apoiando um candidato a deputado federal. E vamos lá, o deputado federal pode contratar até 500. Então, entre eles dois, para trabalhar, eles têm 800 pessoas. Essas pessoas podem ser voluntárias e podem ser remuneradas. Se elas forem apoiadores de campanha remunerados, eles estarão dentro da prestação de contas da campanha eleitoral, que ele vai prestar contas até o dia 3 de novembro, ou seja, 30 dias depois do pleito, até 3 de novembro, e tem que aparecer os contratos dessas pessoas. Primeiro, não pode ser contratado por campanha eleitoral menores. Nós tínhamos um grande problema nas eleições partidárias do Brasil inteiro, era criança segurando bandeira no meio da rua. Ainda que ele tenha idade para votar, não pode ser contratado? Não pode segurar, só pode segurar a bandeira a partir dos 18 anos. O voto é a partir dos 16, né? Mas ele não pode ir para a rua segurar uma bandeira se ele não tiver completado os 18 anos. E nós tivemos questões, principalmente aqui em Mossoró, de menores que foram tirados da rua e foram abertas ações, e os pais disseram, não, eu autorizei. O pai não pode autorizar. Nem com a autorização do pai, o menor pode ir para a rua segurar a bandeira somente quando ele completar os 18 anos. Completou hoje, amanhã ele já pode ser contratado por uma campanha. Que aí já entra o ECA, né? Nessa situação. Exatamente. É meio incongruente assim, não é? 16 pode votar. Mas não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Mesmo dentro daquele aquele nicho específico que é o da campanha eleitoral. Vota, mas não pode trabalhar, não pode ganhar um dinheirinho por conta daquilo. Interessante, Renato. Tem uma situação bem interessante que algumas candidaturas há um tempo atrás, não sei como foi esse ano, mas contrataram empresas para contratar pessoas, contratação de mão de obra. E o TRE passou a exigir que mandasse a relação das pessoas que estavam contratadas por aquela empresa, para saber se dentro daquelas ali tinha algum menor. E pasme, foi encontrado menores em lista já depois da campanha terminada, quando ia a prestação de conta, mandava a relação lá, o TSE, o Ministério Público Eleitoral quebra o sigilo das informações, ia lá, aquela pessoa tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade, e o candidato foi responsabilizado por isso. O candidato, não a empresa que terceirizou. A terceirizou. Respondeu, mas o candidato, quem foi a responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade objetiva. Ele teria que fiscalizar o contrato que ele fez. Deu como se fosse o poder público, porque o dinheiro do FEFEC é como se fosse um dinheiro público. Realmente, na verdade, é um fundo partidário, o FEFEC é um dinheiro público. Então, a fiscalização daquilo é muito, muito rígida, né? Então, ele contratou, vamos contratar alguém, deu a ideia, contrata uma empresa terceirizada, você bota menino, bota mulher, bota quem você quiser, ninguém vai saber. Aí ele disse, não, peraí, me mande a lista dessa nota fiscal que foi faturada. Aí dentro da lista ele consultou o CPF, vamos dizer lá, tiver 2 menores de 17 anos, 16 anos, 17 anos de idade. Então o candidato foi multado, inclusive respondeu uma AGE. A AGE foi na intenção de abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico é muito complexa essa situação, porque ele abusou do poder que ele tinha para contratar uma empresa, porque ele tinha força, tinha dinheiro, contratou uma empresa e botou na campanha dele para trabalhar. Doutor Candé, falando em crime eleitoral, né? A gente sabe que no dia do pleito acontece muito a famosa boca de urna, que é onde tem muitas prisões, na famosa boca de urna, que também é uma coisa que tem que entender bem se a pessoa realmente está praticando o crime de boca de urna ou não, né? Tem a questão da aglomeração e tal. Mas eu quero falar agora, nesse período, né? Nesse período agora, crimes eleitorais que acontecem antes do pleito, dentro da campanha eleitoral. Qual é o mais comum? E entrando já nessa questão aí, nós conversamos aqui com o Luiz Sérgio, né, que é o chefe do cartório aqui da 33ª Zona, falando sobre influencer, né? Eu tenho até dificuldade de dizer essa palavra, porque esse pessoal não influencia nada, né? Se influencia mais negativamente do que positivamente. Não, o candidato, ele não pode contratar um influencer
mesmo que tenha ali um contrato assinado, firmado entre duas partes, vá no cartório, registre, ele não pode contratar para fazer divulgação da sua candidatura. Se acontecer isso, o candidato está sabendo, foi lá e aconteceu. Então, duas perguntas. Primeira, quais são os principais crimes eleitorais que acontecem dentro da campanha e dessa questão do influencer contratado, mesmo lá o candidato sabendo que não pode? Qual a penalidade? Vamos lá, Bronca. Vamos por partes aqui. Primeiro, a boca de urna ela é efervescente no mundo inteiro, né? O mundo inteiro, eu digo, no nosso Brasil, né? Então, ela é uma coisa que acontece muito. Para configurar o boca de urna, só basta você estar com 6 santinhos no bolso na fila da sessão eleitoral. Essa é a quantidade? 6 santinhos já configura a boca de urna. Pode alguém vir lá dar voz de prisão, você está preso. Quais são os crimes que acontecem nessa época? Incrível, compra de voto. Nessa época agora, a compra de voto está efervescente. Esse é o principal crime? Esse é o principal crime hoje em dia acontecido dentro das campanhas eleitorais, é a compra de voto. O candidato tem as redes sociais, o candidato tem os comícios de rua, tem isso, tem aquilo, mas a compra de voto, de lideranças, disso daqui está acontecendo agora. Então hoje o maior crime que acontece é a compra de voto. Já foi pego alguns? Não. Até então não, mas sabe que está acontecendo as compras de votos, os apoios trocados por valores. Reportando aqui ao influencer. A gente pode falar do influencer como artista. Lembra que o Caetano Veloso declarou o voto na época em Lula. Porque Caetano Veloso fez um show e declarou em Lula. O que Caetano Veloso não podia fazer era cobrar de Lula para dizer que votava nele. Se Lula fizesse isso, estava cometendo um crime eleitoral e era abuso do poder econômico. O que é que se veda hoje no influencer? O influencer pode apoiar qualquer candidato que ele quiser, qualquer um. Ele pode massificar, inclusive nós temos alguns influencers aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, temos aqui no Ceará e na Paraíba também, que estão apoiando determinados candidatos. Ele pode, inclusive, deles que são candidatos também. Então ele pode fazer, e aquilo que ele faz, e aí o Bronca faz muito bem também, quando faz sua reportagem, 1 milhão de pessoas vê isso. 1 milhão de pessoas não tem em Mossoró, mas 1 milhão de pessoas vê. Eu vejo na Paraíba, vejo no Ceará, vejo lá em Brasília, vejo no Rio de Janeiro. Então, o influencer, o nome é isso, porque ele consegue chegar em qualquer... Apesar, e muitas vezes, dele não influenciar, mas influência é isso, porque a mensagem dele chega a muitas pessoas, ele pode fazer isso. Mas no dia que o candidato propuser a ele um contrato e disser assim, eu vou lhe pagar por fora, ou com um contrato assinado para pagar a campanha, aí ele está cometendo um ilícito eleitoral. Por quê? Porque pela quantidade de seguidores, pela ampla divulgação que ele tem, pela massificação que ele faz da fala dele, ele não pode vender isso para um candidato. É totalmente verdade. Seria a mesma coisa de uma pessoa que não é candidata impulsionar a propaganda eleitoral. E aí, talvez, e aí eu vou fazer um comentário aqui que às vezes eu faço em off, talvez seja uma reserva de mercado das redes sociais, para o candidato pagar o impulsionamento à rede social, porque se ele pudesse contratar influencer, talvez fosse muito mais importante ele contratar um influencer de boa força aqui em Mossoró, um blogueiro que tivesse boa força, um jornalista que tivesse boa apresentação, do que estar divulgando nas redes sociais, paga o impulsionamento que a gente chama. E esse impulsionamento, em tese, seria um impulsionamento orgânico. Então, o influencer pode fazer o seu impulsionamento orgânico, mas não pode ter um contrato, não pode receber por isso de determinado candidato ou de qualquer candidato que seja estadual, federal, governador, presidente da República. A punição nesse caso vai só para ele ou vai para quem o contratou também? Na verdade, Renato, ambos serão acusados, vou me reportar de novo, numa ação judicial eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, uma AGE, e no final, abuso de poder econômico vai se quantificar quanto foi que foi gastado. Primeiro, o candidato que investir isso, se na prestação de conta dele tiver um contrato desse, ele vai ter que devolver esse dinheiro para o fundo, para o FEFEC, para o Tesouro Nacional. E ele pode ser autuado ou multado por esse valor e até mais. Ele pode perder o registro de candidatura e pode até perder o mandato. Por quê? Porque se configurar que aquilo ali, agora a gente não tem mais potencialidade nas eleições, que antigamente dizia qual o potencial de Bronca influenciar na eleição de Canindé. É X, então ele tem um potencial grande, vamos caçar o mandato de Canindé. Hoje não tem mais. Qualquer ação que julgue procedente uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico ou por abuso do poder político, não mais se avalia o potencial. O resultado foi cassado, caça o registro. Está diplomado, caça o diploma. Está no mandato, caça o mandato. Então é muito perigoso hoje essa situação de você fazer contratações, por exemplo, de influência ou mesmo de pessoas para que divulguem a sua marca ou o seu nome naquela campanha.
Doutor, eu tenho uma última pergunta, que também é uma polêmica grande, é sobre a questão de patrimônio, declaração de patrimônio. Né? A gente vê muita gente com muito dinheiro e gente que ganha bem, vive uma vida muito boa, né? Muito nobre. Aí lá na declaração lá é uma declaração pífia, né? Não tem dinheiro em conta bancária, o carro é um carrinho e tal. Quais são os critérios que acontecem? A pessoa vai lá e preenche aquela... Você quer uma ficha? Preenche aquela ficha, diz aqui dali. Se ele tiver um imóvel e esse imóvel for financiado, entra também. Se ele tiver um automóvel e esse automóvel for financiado, entra também. Quais são os critérios para que a pessoa que ganha, por exemplo, 50, 60 mil reais mensais líquido, e ele vai e declara que ele só tem 300 mil reais de bens? Na verdade, bro, qual é o parâmetro? E a gente costuma orientar nosso cliente dessa forma. O parâmetro é a sua declaração de ajuste anual, seu imposto de renda, está tudo lá. Né? Então, o que é que o TRE, o que é que o Ministério Público Eleitoral vai ver na hora que você faz a declaração? A declaração é do Candex lá, eu relato, estou fazendo o preenchimento do registro de candidatura, eu boto lá um imóvel residencial na rua tal, no valor de 50 mil reais. Esse valor de 50 mil, esse dele está no meu imposto de renda. Ações do Banco do Brasil, não sei o que, no CDI, 10 mil reais, 20 mil reais. Então, aquela declaração de renda que eu tenho ali é o retrato do meu imposto de renda. Canindé, o candidato adquiriu um veículo Fox no ano de 2026. Não está no imposto de renda porque eu não fiz a declaração de 26, mas eu declaro porque está registrado no TRE. Mas o mais que não tem registro, que não está no meu imposto de renda, eu não sou obrigado a declarar. E aí vem aquela história, ocultação de patrimônio, dinheiro, porque, por exemplo, a gente fala, eu conheço pessoas, inclusive, a gente um dia decidiu com 2 ações aqui em Mossoró, Aparecida, porque tem gente que ganha 30 mil reais e gasta 35. Isso. Então ganha 10, gasta 20, então ele não tem patrimônio. Realmente isso aí é uma questão que o TSE e o TRE não vão entrar nessa minúcia, mas se você declarar, está lá no seu imposto de renda, por exemplo, um apartamento no valor de 390 mil reais e ações no valor de 100 mil, você não colocar no seu registro de candidatura, muito possivelmente o Ministério Público vai notificar para você corrigir ou vai dizer que você ocultou patrimônio. Né? E aí, por exemplo, tem um candidato aqui em Mossoró que essa semana foi manchete, é o mais rico do estado, 19 milhões de patrimônio. Por quê? Porque está tudo declarado no imposto de renda, ele não tinha como omitir. E tem gente realmente que não tem patrimônio. E se tiver a casa financiada ou o carro financiado, vai estar no imposto de renda dele. Então ele coloca lá, dizendo que o valor do veículo dele, tantos por cento é financiado pelo banco tal, o banco X. Então o espelho dessa declaração de rendimento, dessa declaração de patrimônio que você dá, é exatamente o seu imposto de renda, mais os acréscimos que você adquiriu de 1º de janeiro de 2026 até o dia do registro da sua candidatura. Muito bem, dito isso, agradecer mais uma vez ao Dr. Canindé Maia por estar aqui conosco. Você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar nessas considerações finais da sua honrosa presença aqui entre nós? Nada, Renato, eu quero agradecer à TV Gazeta, dizer que a honra é toda minha de estar aqui, estou sempre à disposição. A gente pode voltar a qualquer momento, se vocês precisarem, no meio da campanha, no final da campanha, está aqui. Aí agradece tanto a você como a Bronca essa interação e foi importante para que as pessoas em casa entendam que o processo eleitoral não acontece somente no dia da eleição, nem somente quando o candidato está em cima do carro fazendo discurso. Tem todo um arcabouço ali ao redor daquela manifestação que é do dia a dia que a gente vê nas redes sociais. Então agradecer a vocês, agradecer a direção da TV, agradecer a Zéza Fernandes pelo convite e desejar a todos um excelente fim de semana que já vai começar a partir da sexta-feira. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Canindé. Bronca, vamos atacar as panelas? E qualquer coisa eu entro em contato com o senhor, se der alguma bronca para mim, né? Aí eu já tenho para quem recorrer aqui, ó, viu, gente? Tô tranquilo, tô do lado aqui de quem entende, viu? Eu pensei que era para a gente dizer, o programa é só um intervalo. Calma. A gente volta já com mais Em Debate.